Capítulo 2. Pode beijar no namoro? Antes de responder, é importante esclarecer um ponto fundamental. Embora a Bíblia não mencione diretamente o namoro, desenvolvemos modelos contemporâneos para guiar nossas escolhas de maneira mais consciente. O namoro cristão, por exemplo, segue princípios de santidade, abstenção de relações sexuais e se assemelha ao modelo convencional com foco na pureza. Por outro lado, existe o namoro de corte, um formato que promove práticas ainda mais criteriosas. Nosso objetivo não é simplesmente impor regras, mas encorajar práticas que consideramos mais benéficas e alinhadas com as nossas convicções. Por que beijar? E se essa pessoa não for aquela com quem você se casará? Beijará o futuro marido ou mulher de outra pessoa. Outra questão complexa é pensar: se não der certo, ao menos aproveitei. Esse pensamento está ligado à vontade de satisfazer desejos e envolve-se em beijos, pode muito provavelmente gerar defraudação emocional, prejudicando o futuro desse namoro. Segurar o beijo mostra autocontrole, domínio próprio e um caráter de alguém que busca um namoro santo. Alguns casais, comum da minha igreja, optaram por se beijar apenas no altar, o que requer muita coragem, não é mesmo? Mas você não precisa seguir exatamente o mesmo caminho. O recomendado é não começar pelo beijo. Se você não beija, vai precisar conversar. E é aí que você realmente conhece a pessoa, fazendo perguntas íntimas para entender tudo antes de fazer uma escolha. Como diz Sarah Shiva, fogo morro acima, água morro abaixo. E mulher querendo liberar, não tem quem segure. Se o homem percebe que uma moça está oferecida e constantemente gerando desejo, é melhor terminar isso. Ela precisa ser tratada da mesma forma. Se um homem está pegando em lugares que não deve, como apertando botões e beijando o pescoço, é crucial ter cautela, especialmente para aqueles que já deram um salto no mundo. Para vocês que vieram da bagaceira, o namoro de corte deveria ser regra, pois os hormônios não se convertem e para esquentar o relacionamento é rapidinho. Outro ponto importante é evitar encontros nos dias em que as mulheres estão no período fértil. Fiquem longe um do outro. Fuja da aparência do mal, já que nessas ocasiões a tentação pode ser ainda mais forte. Nos tempos antigos, a dinâmica era diferente. Os pais escolhiam os parceiros para seus filhos, que então se casavam com essa escolha. Não havia a prática de múltiplos relacionamentos para testar diferentes opções. Simplesmente se casavam com a pessoa escolhida, como Isaac encontrou Rebeca em Gênesis capítulo 24. Seguindo o exemplo de Abraão, hoje não seguimos mais essa mesma abordagem, embora ainda seja importante buscar a bênção dos pais para prosseguir o relacionamento. A escolha final é nossa, por isso é crucial ter critérios sólidos para qualificar essa escolha. Mas sem a bênção dos pais, você pode entrar realmente em uma maldição. Você pode perguntar: mas Davi, como é possível casar sem amor? Amor é uma escolha, não uma emoção passageira como uma paixão, que pode mudar de alvo rapidamente. Ser guiado pela paixão é permitir que emoções instáveis ditem nossas decisões, algo que não é aconselhável, como Jeremias capítulo 19, versículo 9, nos lembra. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Acreditar na fantasia de se apaixonar antes de decidir amar é uma armadilha perigosa. Minha
perspectiva é que devemos permitir nos apaixonar apenas depois do compromisso mútuo. Sim, isso é viável. Não entregue o seu coração a alguém que ainda não se comprometeu a cuidar dele. Relacionamentos amorosos operam em níveis de compromisso definidos, começando pela aliança de namoro e diálogo com os pais, namorado ou namorada, seguido de noivado e finalmente entrega total após o casamento. As paixões da adolescência frequentemente resultam em mais sofrimento e trauma do que benefícios duradouros. Relacionamentos exigem maturidade. Se não é possível casar-se dentro de 2 anos, no máximo 3 de relacionamento, talvez não seja o momento ideal para iniciar um namoro. Por isso, adolescentes não namoram. Ouvi uma vez a história de uma conselheira cristã famosa, Sarah Shiva, que compartilhou em seu canal no YouTube sobre nutrir uma paixão por 9 anos por um amigo, negando isso com todo o coração, mas ainda assim sendo enganada pelo inimigo. Palavras dela. Ela relata que essa paixão foi muito dolorosa de se livrar, pois ela mesma se autodefraudou. Eu também já tive uma paixão de infância. Lembro até hoje como passei dias chorando por alimentar aquele sentimento, e pensar no futuro juntos era doloroso, principalmente quando soube que estava se relacionando com outros meninos. Liberei meu coração na hora errada e paguei por isso. O bom é que a paixão passa com o tempo e com determinação em tirá-la da mente e do coração. Alguns cientistas afirmam que quanto mais pensamos em alguém, mais nos apaixonamos por essa pessoa. Por isso, controle sua mente. Não libere seu coração sem consentimento da pessoa, sem ter certeza de que se casará com ela. Para tomar uma das maiores decisões da vida, devemos buscar agradar a Deus, evitando pecados ao longo do caminho e nos preparando para cultivar um relacionamento saudável. Isso envolve resolver questões pessoais, manter a pureza e resistir à pressão da maioria, da sociedade, da escola, dos parentes e às vezes até mesmo na igreja. Seguir o fluxo nem sempre leva o melhor caminho. Siga o caminho mais difícil, ele te recompensará. Ser assertivo na escolha do parceiro envolve capacidade de discernimento e aprendizado constante, além de ter conselheiros e amigos à disposição para trazer alegria e clareza. Quanto mais emocionalmente envolvidos estamos, mais difícil pode ser perceber os defeitos de caráter que podem estar presentes. É importante lembrar que o namoro pode ser uma fase para abrir caminho para outra pessoa ou para o casamento. Afinal, há mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e você precisa escolher apenas uma. A melhor abordagem que encontrei para fazer escolhas conscientes é o modelo de namoro de corte que gostaria de apresentar agora. O namoro de corte é uma abordagem distinta do que a maioria conhece. Este modelo se baseia em estabelecer limites em aspectos como beijos, abraços, sexo e toques íntimos. Resumidamente, é um relacionamento focado em conversas para conhecer a outra pessoa e evitar o apego emocional. Basicamente, permite-se abraços breves e mãos dadas. Alguns casais escolhem praticá-lo nos primeiros meses de namoro, enquanto outros optam por estendê-lo até o noivado ou mesmo até o dia do casamento, dependendo da escolha de cada um. Aqueles que optam pelo namoro de corte o fazem para evitar despertar paixões prematuras. É natural que seres humanos saudáveis se sintam atraídos, e negar isso seria irreal, ou até mesmo indicativo de necessidade de ajuda médica. Casais maduros podem escolher não seguir o modelo de corte, mas mesmo assim podem adotá-lo para respeitar o tempo e as necessidades do relacionamento. A corte se apresenta como uma alternativa no namoro convencional para aqueles que sentem a necessidade de mais limites físicos antes de se casarem. Geralmente implica restrições no contato físico, como beijos e abraços, priorizando conversas e demonstrações de afeto mais contidas.
frequentemente sob supervisão de pessoas mais maduras. Namorar no formato de corte é adotar uma mentalidade que não prioriza o aspecto sensual até o casamento. É compreensível que você deseja beijar o seu parceiro ou parceira e sentir sua presença próxima. Contudo, comprometer-se com a corte significa evitar provocá-la sexualmente. Não agir de forma sedutora, não buscar despertar desejos físicos prematuros, como o beijo no pescoço, e não alimentar fantasias que não condizem com o tempo e propósito do relacionamento. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 5, nos orienta. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não a paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Namorar no formato de corte significa comprometer-se a controlar o próprio corpo, buscando não prejudicar ou defraudar o seu namorado ou namorada, oferecendo algo que não deveria ser dado prematuramente e assim buscando a santidade. O foco central desse tipo de namoro é evitar a defraudação emocional que ocorre quando alguém faz a outra pessoa se apaixonar, mas não corresponde ao amor esperado. Isso pode resultar em profundo sofrimento, rejeição e desesperança. Muitos já prometeram muito e deixaram apenas um vazio maior no final. Esperaram por anos e nunca chegaram perto do altar, deixando suas expectativas esmagadas. A melhor maneira de evitar isso é através da comunicação e do conhecimento mútuo. Sem beijos, é necessário preencher o tempo com palavras, pois o beijo pode mascarar o verdadeiro caráter da pessoa. Durante essas conversas, é possível descobrir quase tudo que se precisa saber para determinar se é a pessoa certa. Vale ressaltar que não existe exatamente a pessoa certa, mas há a pessoa errada. E a errada escolha pode custar metade da sua vida, ministério e, por fim, a família que você deseja construir. A prática da corte também evita um vínculo emocional profundo, facilitando um possível término sem muitos danos emocionais. As decisões baseadas em emoções podem levar a escolhas ruins, pois as pessoas tendem a equilibrar os defeitos da pessoa com os benefícios emocionais do beijo, ou até mesmo medo de perder o parceiro ou a parceira em curto prazo. É possível avaliar os defeitos da pessoa se são suportáveis e decidir se está disposto a avançar no relacionamento ou se é melhor interrompê-lo e seguir em frente. Lembro-me de ter ouvido falar sobre isso pela primeira vez através de um livro que Simone, minha colega de trabalho, me emprestou. Na época, minha chefe, irmã Irani, percebeu meu desejo de viver o Evangelho de maneira pura e discutiu comigo sobre os perigos do namoro para os jovens. Ela disse: Davi, sei que você busca a Deus e deseja viver em santidade, para passar um relacionamento de maneira santa e menos dolorosa possível. Meu filho está seguindo esse modelo. Leia o livro Defraudação Emocional, de Sarah Shiva, e me diga o que achou. Tomei nota do livro e encontrei facilmente na mesma empresa onde recebi o conselho. Li o livro 2 vezes, apliquei imediatamente o que aprendi, pois aprendizados não praticados perdem em até 72 horas e se tornam informação inútil. Fica a dica. Sou eternamente grato a essas pessoas, pois aprendi a guardar meu coração com um método eficaz. Hoje posso compartilhar que me casei virgem, beijei apenas 2 mulheres em minha vida, uma aos 15 anos por pressão dos meus irmãos, que me chamavam de viado, e com a mente fraca quis provar que não era. Por isso, adolescentes não devem namorar, pois a mente ainda é fraca, as emoções descontroladas e os hormônios estão à flor da pele. Meu conselho é: saia de problemas, pois há tempo para tudo debaixo do sol. A outra pessoa que beijei foi minha esposa. Depois de 9 meses sem beijos, nos beijamos 3 meses antes do nosso casamento, sendo amigos há mais de 6 anos. Mesmo assim, optamos pelo namoro de corte e valeu a pena. As coisas são muito melhores quando acontecem no tempo certo. Escrevendo esse livro, faltam apenas 3 meses para celebrar meus 5 anos de casado. Com meu filho pequeno Dave, de 2 anos, foi a melhor escolha que fiz, mesmo
quase dando errado, fui salvo pelo método. Risos. Lembro de um momento crítico antes de iniciar o namoro com minha esposa. Conheci uma moça que era parente da mulher do meu irmão e encontramos várias afinidades em nossas conversas. Decidi iniciar um namoro de corte e falei com seus pais e me comprometi a cuidar dela durante esse período de conhecimento. Coloquei um anel no seu dedo e deixei claro meu objetivo de casamento.